Sabe, tem festas que entram para a história pelos melhores motivos, e tem aquelas que entram pelos piores. A coroação do último czar da Rússia, infelizmente, se encaixa na segunda categoria. O que era para ser uma celebração gigantesca acabou se tornando um massacre. Vamos entender como a festa de um imperador esmagou mais de 1000 pessoas. Para isso, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Moscou, maio de 1896. Um novo czar no trono, Nicolau II. E para começar o reinado com o pé direito, o que ele faz? Promete uma festa enorme para o povo. E não era qualquer festa não, tinha promessa de comida e presentes de graça para todo mundo. A ideia, claro, era criar uma conexão, mostrar que ele era um líder próximo do povo. E no meio dos presentes, tinha um item que era o objeto de desejo de todo mundo. Uma caneca comemorativa esmaltada. Hoje isso pode não parecer grande coisa, mas, naquela época, um utensílio esmaltado era um artigo de luxo, uma super novidade. Então, junto com pão, salsicha e doces, era essa caneca o grande prêmio que atraiu uma multidão para o local. Ok, uma festa gigante, um presente super legal. O que poderia dar errado, certo? Bem, praticamente tudo. A verdade é que uma série de decisões terríveis, uma atrás da outra, transformou o que era para ser uma celebração em uma armadilha mortal. Foi uma verdadeira receita para o desastre. O primeiro ingrediente dessa receita trágica foi a escolha do local. A festa foi marcada para o campo de Rodinka, e o lugar era exatamente o que o nome sugere: um campo de treinamento do exército. Pensa num terreno todo irregular, cheio de trincheiras, valas, poços. Não precisa ser nenhum especialista para saber que não é o melhor lugar para juntar 500 mil de pessoas. Mas, apesar dos avisos, o governador-geral Sergei Alexandrovich insistiu e aprovou o local. Agora vamos para a matemática do caos. As autoridades prepararam 400 mil kits de presentes. Só que apareceram mais de 500 mil pessoas. A conta simplesmente não fechava. Tinha muito mais gente do que presente. E o que acontece quando tem um monte de gente querendo algo que não vai dar para todo mundo? Começa o desespero, a competição. E para botar mais lenha nessa fogueira, começaram a circular boatos no meio da multidão. Sabe como é? Um fala pro outro, que aumenta um pouco. De repente, a história era que as canecas tinham uma moeda de ouro dentro, que a cerveja ia acabar logo, que a comida não ia dar nem para metade. A empolgação virou uma urgência, um salve-se quem puder, antes mesmo da festa começar. E então, a tragédia aconteceu. Bem no começo da manhã, horas antes do início programado. Aquela multidão enorme, impaciente e movida pelos boatos, simplesmente não aguentou esperar. As pessoas começaram a avançar, a se empurrar em direção aos quiosques onde os presentes seriam distribuídos. O que aconteceu em seguida foi terrivelmente rápido. Primeiro veio a onda humana. A multidão avançou de uma só vez. O pessoal que estava distribuindo os kits entrou em pânico e começou a jogar os pacotes para o alto no meio do povo. Péssima ideia. Isso intensificou ainda mais o tumulto. E aí veio o golpe final. As pessoas na frente começaram a tropeçar e a cair naquelas valas do campo. A massa humana atrás não parava de empurrar. Não tinha como parar. As pessoas foram simplesmente esmagadas e sufocadas. Era impossível escapar. O resultado é devastador. O número oficial de mortos foi 1.389. Outras 1.300 pessoas ficaram gravemente feridas. E olha, estimativas não oficiais falam que o número de mortos pode ter chegado a 4.000. Tudo isso em cerca de 20 minutos. 20 minutos. Uma tragédia dessas já seria chocante o suficiente. Mas a reação das autoridades e do próprio czar transformou o horror num escândalo político que marcaria seu reinado para sempre. De uma forma que é difícil até de acreditar, a ordem dada foi: limpem o campo. Os corpos foram retirados às pressas e às 2 da tarde, como se nada tivesse acontecido, a festa continuou. O czar Nicolau II chegou ao local, o hino nacional tocou e a programação seguiu. A desconexão entre o governante e o seu povo ficou dolorosamente clara naquela noite. Enquanto Moscou chorava seus mortos, o czar Nicolau II e sua esposa estavam num baile de gala na embaixada francesa. Dizem que ele foi pressionado a ir por questões diplomáticas, mas a imagem de um czar dançando enquanto seu povo morria foi simplesmente devastadora para sua reputação. E se a gente olhar as palavras do próprio czar em seu diário, a coisa fica ainda mais estranha. Ele escreveu algo como: até agora tudo correu como um relógio, graças a Deus, mas hoje aconteceu um grande pecado que deixou uma impressão repugnante. É uma frieza, uma percepção tão distante da realidade que chega a ser assustadora. Por tudo isso, a tragédia de Rodinka não foi só um incidente isolado e horrível. Ela se tornou um símbolo, um mau presságio que assombraria a dinastia Romanov até seu fim sangrento.
A partir daquele dia, o czar ganhou um apelido que nunca mais o abandonaria: Nicolau, o Sangrento. Essa tragédia cimentou na mente do povo a imagem de um líder insensível e completamente distante da dor do seu povo. Uma década depois, o poeta Constantin Baumann escreveu umas palavras que, olhando para o passado, parecem uma profecia. Ele disse: quem começou a reinar com Godinka terminará de pé no cadafalso. Uma previsão assustadora que conectou o primeiro desastre do reinado de Nicolau com o destino final de toda a sua família. No fim das contas, Godinka marcou o começo do fim. Foi o primeiro grande golpe na legitimidade do czar, mostrando um governo despreparado e um líder indiferente. A semente da revolução que explodiria 2 décadas depois foi, de certa forma, regada com o sangue derramado naquele dia. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A tragédia de Godinka foi apenas uma série de erros trágicos e um acidente terrível? Ou foi o primeiro sinal claro de que o regime czarista já estava quebrado e condenado a ruir? Bom, essa é a história sombria da coroação sangrenta de Nicolau II. Agora a gente quer saber o que vocês acharam. Deixem um comentário aqui embaixo. E aproveitem para dar sugestões de outros temas da história que a gente poderia explorar. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado e até a próxima.